paz do Senhor, boa noite. Estamos chegando com mais um Bolsa de Mulher. É com muita alegria que a gente inicia mais um programa. Ainda continuamos aqui, provisoriamente, Sim, é verdade. Mas está mais perto do que longe de Com nós certeza. irmos para o nosso estúdio, Verdade. né? Já queremos pedir desculpa, talvez o áudio não vai estar tão bom, mas quem nos acompanha já sabe, né, que a gente está passando por uma reforma. Em seguidinha estaremos com um estúdio maravilhoso aí para os nossos podcasts, mas estamos aqui mais uma vez com a irmã Felícia, com a Carol, né, que são as âncoras também desse programa. Exato. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, evangelista Thiago Magalhães, né? Também secretário adjunto de missões, e nós estamos numa sequência aqui que quem não viu, já aproveita para ver o programa da semana passada, que nós tivemos um convidado aqui que foi o pastor Luiz Pitã, que é o secretário de missões, e nós estamos falando sobre essa temática, né? Sobre missões. E hoje nós trouxemos o Thiago, que tem aí uma experiência mais prática, né? Na semana passada, o pastor falou alguma coisa sobre os nossos projetos, a história dele, enfim. A gente conseguiu entender um pouquinho sobre como funciona a logística da missão. Só que, Thiago, a gente em alguns podcasts aqui passados, eu não me lembro qual, que a gente falou sobre adoração, né? Sim. E a gente comentou alguma coisa que eu contei um pouquinho de uma história de quando tu teve em Cuba. E aí, a gente achou muito interessante te trazer aqui para te falar um pouquinho sobre a experiência que tu teve quando tu teve lá em Cuba. Porque Cuba, para quem não sabe, né, é um país comunista. Exato. É um país em que o culto ele não tem tanta liberdade assim para acontecer. E aí, a gente, inclusive nesse programa, quando a gente estava falando sobre adoração, eu usei como exemplo, porque às vezes aqui a gente tem tantas possibilidades de cultuar, de adorar, liberdade, não só para viver, né, de uma forma, a gente é um país livre, né? Com certeza. Apesar de hoje estarmos enfrentando algumas dificuldades por estarmos com um governo, né, que já tem uma linha mais comunista, mas a gente nem se compara com Cuba. E aí a gente queria saber de ti, quando tu esteve lá, na tua visita lá, tu ficou quantos dias mesmo lá? 11. 11 dias em Cuba. Então tu conseguiu ver tanto a realidade do país, né? Claro, teve num lugar específico, mas de como funciona o regime, mas de nós entendermos dentro desse contexto de dificuldade que eles vivem, como é a igreja lá, como foi essa tua experiência no campo missionário, porque até então a nossa missão aqui abençoa lá Cuba, ajuda muitas famílias missionárias. Quando lá iniciou o projeto, o pastor Daniel e o pastor Euclides, né, foram lá. Mas tu fez essa visita de ficar alguns dias lá, conhecendo, enfim, os irmãos e vendo a realidade da igreja. E nós queremos ouvir como foi a experiência, o que tu tem para nos contar, tanto do regime quanto da igreja, a tua visão de forma geral. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Sei que tem muitos irmãos também que acompanham Bolsa de Mulher, né? É verdade. O nome ele é mais feminino, mas os irmãos gostam porque, ainda que sejam apresentadoras e as irmãs envolvidas, mas os assuntos aqui são abrangentes, que falam do reino de Deus, então a gente se identifica. É verdade. E eu acredito que também é importante porque a gente indica também, né? Pode indicar para irmãs, para parente, para o filho, para a tia, para a avó, para os amigos. Sim. E é muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje a gente está com um assunto muito importante, um tanto diferente. Porque eu acho que a gente tem uma visão muito superficial de um regime que, quando implantado de fato, ele muda de uma maneira absurda a realidade de um lugar. A gente não faz ideia do que de fato é um regime totalitário e um regime comunista fechado como é Cuba. A gente tinha uma ideia, eu tinha uma ideia de fora, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, pelos relatos de outras pessoas, mas vivendo é uma ideia, é um mundo completamente diferente. Assim, para dar um panorama geral para a gente poder entender, já na chegada da ilha, antes de chegar, quando vem os anúncios, a gente está próximo de aterrissar, todos os passageiros recebem uma ficha que a gente precisa declarar tudo que a gente tem para entrar. E aí eles deixam muito claro. O senhor tem que estar ciente que o senhor pode ser revistado e se o senhor tiver
uma peça de roupa ou qualquer coisa a mais que não for declarado, o senhor pode ser preso, seus bens serão confiscados. Então, já começa a mudar na chegada. Como eu cheguei como um bom turista, porque eu estava levando recurso de alguns meses para os missionários, então eu cheguei com um bom recurso financeiro. Eu fui junto com outro irmão, ele tinha uma quantia para passar aqueles dias e eu tinha um valor maior que ele declarado. Quando a gente chegou, eu passei direto. Ele passou, teve que passar na aduana, tudo, e eles me passaram direto, me levaram já lá para uma outra sala. Teve eu fui um tratamento seguindo. diferenciado. O meu tratamento foi diferenciado. E quando eu cheguei lá fora, enquanto ele passava, precisou apresentar exame de saúde, tudo, aí veio uma médica e ela começou a conversar comigo, falou do Brasil e tal. E aí ela disse assim, amor, me façam, você pode me salvar. E aí ela abriu uma ficha que ela tinha uma nota de R$ 50, que algum brasileiro passou e por algum motivo, que talvez não conseguisse passar pelos meios legais, deixou um dinheiro. E aí ela me pediu para trocar. E eu disse, poxa, eu tenho alguma coisa, mas eu tenho muito pouco dólar. Aí ela, não, qualquer coisa, cá não vale nada, porque o real não vale nada para eles, não tem, eles nem trocam nas casas de câmbio. E ali eu já comecei a perceber então a mudança no tratamento. Só que quando a gente sai do embarque, a gente pega as malas e a gente desce do aeroporto, ali foi uma das cenas mais chocantes assim que eu vi. Porque eu vi muitos pais de família com crianças pela mão e as pessoas pedindo assim, $1, eu levo sua mala, um rolon, um leite. E aí é meio assustador porque nós não estamos acostumados com isso, sabe? Em nenhum aeroporto do mundo, e eu não viajei tanto assim, mas passei em alguns lugares, eu nunca vi esse tipo de abordagem. E eu comecei a observar a necessidade. A gente vê a precariedade dos automóveis, a gente vê que é um lugar que não tem saneamento básico, esgoto corre a céu aberto. Aí eu ia para Matanzas, que é onde está a nossa base, mas a gente ficou um dia em Havana, na capital. Porque o ônibus só saía no outro dia. E aí o motorista perguntou, o senhor quer conhecer Cuba, o centro? Sim. O senhor quer conhecer a Havana Velha ou a Havana Nova? Pode ser as duas? Pode, ele me cobrou um valor. E eu fiquei imaginando a Havana Velha e a Havana Nova. A Nova Havana deve ser uma cidade com prédios, sei lá. A minha ideia, né? A nossa ideia aqui. Mais Exatamente. moderna. A nossa ideia. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei mais apavorado ainda. Por quê? Porque a Havana Velha é uma Havana que foi construída até 1959 pelos americanos. E a Havana Nova começou depois de 59. Só que é tudo velho. Meu Deus. É tudo velho. Aí eu vi muita sujeira de obra, muita caliça, prédios que pareciam que destruídos. E eu perguntei para o motorista, o que é isso? Aí ele disse, não, é que os prédios caem e a gente não tem, ninguém tem como limpar, não tem como tirar, então isso acaba ficando. E eu fui me chocando assim com aquele tipo de situação, né? Porque não é comum. Aí a gente foi para fazer uma refeição, fomos jantar. E aí, como nós éramos brasileiros, tinha um lugar à parte para os estrangeiros. No lugar que a gente tinha, nós poderíamos comprar Coca-Cola, nós poderíamos comprar comida americana. Só que essa parte ela só é permitida para os estrangeiros. Cidadãos cubanos, eles têm uma área restrita a eles e só pode comprar. E eu perguntei, como é que se faz o controle aqui disso? Ele disse, olha para a rua para você ver. O exército está presente na maioria das esquinas das ruas. 4, 6, 8 soldados. Então é um regime que ele oprime as pessoas. Essa é a verdade. A gente anda na rua assim, não há uma liberdade, mas há uma opressão de você estar sendo sempre vigiado e sempre com medo. Você sente as pessoas com medo de falar sobre tudo, sabe? Não se fala muito, é só o necessário, tudo. E quando eu vi essa realidade, eu fiquei pensando assim, poxa vida, que lugar não só triste de se estar, mas eu daqui a uns dias eu vou embora. E quem mora aqui? Meu Deus. Perspectiva. Imaginou? Não, é terrível. Tanto que a maioria das pessoas tem um semblante muito triste, muito desanimado. E aí a gente foi no outro dia fomos para a base missionária. E aí o primeiro culto era à tarde e a gente chegou e aí a irmã, a gente conversando e tal sobre coisinha. E ela falando da comida, que gostou da comida no Brasil, aprendeu a fazer algumas coisas. Aí ela disse assim, eu queria fazer, mas eu não tenho azeite.
Aí eu perguntei, tem algum mercado aqui perto? Tem. Então vamos comprar o azeite, eu compro. Aí eu fui lá no primeiro mercado, peguei o azeite na prateleira, e o rapaz disse assim, não, você não pode comprar esse azeite. Eu vou pagar em dólar, não. Esse azeite é do governo. Eu vou pagar, sou estrangeiro. Não, esse não. Já vendi toda a cota que eu tinha para vender no mês e esse azeite é do governo. Você quer, compre no outro. E eu me choquei. E aí eu conheci, eles têm uma caderneta, um caderninho pequeno, estabelecido que pode comprar no mês com um preço razoável. Fora isso, eles não têm como sobreviver. Eles não têm, porque é um custo muito alto. Imagina que o salário está na média hoje de 10, 12 dólares e um quilo de arroz, naquela época que eu estive em Cuba, isso há 5 anos atrás, ele estava custando aí em torno de 4 a 5 dólares. Então, é um absurdo o custo de vida. Ou seja, eles compram só aquele pouquinho que pode e racionam tudo. E eles dão um jeito. Aí a gente foi para uma refeição, como era uma reunião de obreiros, vieram muitos pastores do interior e a irmã fez o almoço para eles. Aí quando a gente chegou, eu trouxe o azeite, consegui comprar em outro lugar. Uma experiência que para mim foi muito marcante é que antes do culto chegaram muitos missionários para a refeição e aí os irmãos me trouxeram uma água de coco, eu fiquei feliz, tomei a primeira. Aí o irmão veio recolher o coco e me trouxe a segunda. Eu peguei por educação, mas tomei, fui devagarinho e tal, consegui tomar. E quando eu estava terminando, ele veio, recolheu e me trouxe a terceira. Eu falei, não cabe mais. Senão a gente precisa que o senhor tome. Por quê? Vem cá. Aí a gente deu a volta, fomos até a cozinha e as irmãs estavam preparando. Elas tinham 1 quilo de arroz, tinha mais ou menos ali umas 20 pessoas já. E aí elas pegavam o coco, quebravam com um martelo e raspavam toda a fibra, toda a parte para botar junto no arroz, para poder crescer, porque tinha só 1 quilo e tinha muita gente para comer. E eu fiquei olhando aquilo, já me deixou sem palavras. Aí eu pedi licença para eles, eu fui no quarto, dobrei meu joelho, já pedi perdão para Jesus. Jesus, o Senhor me perdoa. Porque às vezes a carne tá meio gordinha, a gente... Sabe, às vezes assim, eu tô cansado, mas não tem outro prato, não tem outra coisa. Isso, né? De novo. Arroz outra vez. A gente não tem ideia do que de fato é uma necessidade, extrema necessidade, sabe? Aí quando a gente sentou à mesa, sentou junto comigo, os primeiros missionários que chegaram, eu comecei a conversar com eles. Na época eles tinham a idade dos meus pais. E eu perguntei para eles, inventei de perguntar, um sonho para vocês de vida. O seu sonho? E aí a irmã disse assim, eu nunca saí da ilha, mas eu não tenho esse sonho. O meu sonho mesmo, irmão, era tomar Coca-Cola. Eu disse, a senhora nunca tomou Coca-Cola? Nunca. 57 anos de idade. E eu perguntei para o irmão, e o senhor, pastor, qual é o seu sonho? Aí ele me perguntou, carne de gado é bom? O senhor nunca comeu carne de gado? Nunca. E eu fiquei sem palavras para dizer para alguém que isso é impensado na nossa realidade. Com certeza. Um brasileiro pensar sobre isso é fora da realidade. E isso me chocou muito. Graças a Deus que eu corri, consegui comprar um pedaço de carne para poder realizar o sonho daquele homem. Eu consegui comprar um refrigerante para a irmã. Mas o que me chamou a atenção é que com todo esse contexto a gente foi para o culto. E quando a gente chegou no culto, aí foi o meu maior confronto, porque as pessoas com uma vida extremamente miserável, tá? Pessoas que a maioria deles me acompanharam ali 10 dias de culto, todos os cultos com a mesma roupa, o mesmo calçado, porque eles não se tem opção. Só para os irmãos terem ideia, eu falei que o salário mínimo na época de 10 a 12 dólares, uma calça masculina em torno de 40 dólares. Quem vai pagar 4 salários mínimos por uma calça? Então, é impensado isso. Não tem como. Antes de eu ir, os irmãos me avisaram. Olha, vai ser difícil tu voltar com roupa na mala. E realmente, porque quando a gente chega e tu vê aquela realidade, a gente não consegue sair indiferente. E aí quando a gente chega no culto, com todo aquele contexto, quando abre o culto, é um choque de realidade muito grande. Porque parece que nada daquilo é real. Parece que aqueles irmãos esquecem todo aquele contexto
de limitação, todo aquele domínio, tudo aquilo que... E a gente vê uma igreja tão livre, mas tão livre, adorando a Jesus, que é chocante, é absurdo, sabe? A maioria das pessoas trabalham pelo sol. Enquanto tem sol, eles vão trabalhando, porque não tem lei trabalhista, é muito diferente do nosso país. Quando a gente estava chegando perto da casa culto, tinha uma fila na frente de uma casa e eu perguntei para o irmão, que fila é essa? Aí disse, não, é que aqui é uma farmácia. E chegou ontem paracetamol, chegou dipirona. Disse, como assim chegou? Disse, não, fazia mais ou menos 20 dias que não tinha nada. Então chegou agora. É uma fila muito grande para as pessoas comprarem remédio básico. Meu Deus. Imagina. E aí a gente chega no culto e vê uma igreja, mas uma igreja tão vibrante, sabe? O culto começa em torno aí de 9, 9h30, porque o sol custa a ir embora. E começa um culto animado, um culto vivo. E eu fiquei assim... Porque a gente brasileiro, e principalmente nós gaúchos, né? Os homens a gente é mais travado, né? A gente tem um pouco de dificuldade e tal. E começa o culto e o pessoal bate palma e tal. E eu meio parado, assim. E eu tava me sentindo meio estranho, porque não é a minha realidade. E aí Deus começou a falar algumas coisas comigo. Olha, tu tá olhando para eles, olha a dificuldade que esse povo tem. E olha a alegria com que eles me adoram. Sabe? E eu via um sorriso no rosto das pessoas. Eu via a alegria deles, eu via eles chorando. Sabe? E Deus começou a falar comigo, poxa, quantas possibilidades eu te dei? Sabe? Quantas vezes que tu vem num culto como esse, olha só, tu não consegue levantar a mão, tu não abre a tua boca para falar uma palavra para mim. Olha o que eles estão fazendo. Deus está falando comigo. Eu estou parado, aguardando Deus falando comigo. E daqui a pouco chegou uma senhora no culto, era mais ou menos umas 10 horas da noite. E estava muito apertado a casa. Porque o culto não é uma igreja, né? Não são igrejas, muito poucas igrejas, são casas culto. E naquela casa culto muito apertada, chegou uma senhora com muita idade, e eu posso falar dos negros porque eu sou negro. Um negro, para mostrar a idade, ele tem que realmente ser velho, né? Sim. Senão não mostra. E ela veio com um andador, e ela veio, parou do meu lado, me cumprimentou, me abraçou, me deu um beijo, e ela sentou. E o louvor continuou animado, a música latina, todo mundo, e batendo palma e tal. E aí, quando ela sentou do meu lado, eles começaram a cantar um hino que aqui para nós é Cassiane que canta, mas Dani Berrio canta, e é muito conhecido em toda a América Latina, que é o hino da vitória. E todo mundo a gente conhece. E, então eles começaram a cantar, então eu disse, isso eu conheço. Só que é ritmo latino, então aquilo era animado, me tocando animado. E aí chegou uma hora que tinha uma adaptação no louvor que eles cantavam. E com as minhas mãos todo mundo batia palma, para a direita, para a esquerda, e era um movimento. E eu vi quando aquela senhora, ela sentada, ela disse assim, eu não posso levantar, senhora, mas com os meus pés eu quero te louvar. E ela bateu os seus pés no chão. Eu fiquei pensando, poxa, eu posso levantar minha mão e não levanto. É verdade. Eu estou num ambiente como esse, o primeiro sentimento que eu tenho é censurar as pessoas, porque tem uma maneira diferente da minha de adorar a Deus. E ali eu vi como, às vezes, a gente é medíocre diante das possibilidades que Deus nos dá. É verdade. Deus me deu saúde, me deu uma voz, e às vezes eu falo o dia inteiro, mas quando eu chego na igreja... Sabe? Eu não tenho problema algum quando eu chego no trabalho, as pessoas me pedem para fazer alguma coisa. Mas se eu chegar na igreja e alguém pedir, levanta a tua mão. Não precisa gritar, Deus não é surdo. A gente fica muito incomodado. E desculpe minha expressão, irmãos, mas eu vejo que assim, a gente presta um culto muito engessado. E o que me parece é que muitas pessoas parecem que vêm obrigadas à igreja. Sabe? Eles não têm aquele prazer de estar na casa do Senhor. Sabe? Aquela alegria. E ali eu tive um choque muito grande, porque era uma outra realidade. Sabe? E eu entendi que Deus me levou lá para entender isso. Olha só, você precisa deixar de lado algumas coisas que você carrega, porque o reino é muito superior ao que você pensa. Sabe? O reino não se limita ao que eu conheço. E quantas vezes que eu perdi oportunidades de adorar a Deus. Sabe?
Quando eu voltei de Cuba, eu voltei com esse sentimento. Quantos cultos eu perdi, Senhor, de dizer uma palavra para Ti. Sabe? Quantas vezes eu me envergonhei. E eu orei isso a Deus. Quantas vezes eu me envergonhei assim, por pensar assim, quem está do meu lado vai pensar, né? Sabe? Se eu fizer isso agora, E é mesmo. E ali eu me confrontei. E tem um testemunho que até eu conto muito assim em conversa, que uns dias antes de eu ir a Cuba, num evento jovem aqui em Porto Alegre, no momento da hora do convite, o Espírito Santo estava tomando, tinha gente sendo batizada com o Espírito Santo. Eu vi que uma moça, ela não queria estragar a maquiagem, e aí ela fez um movimento, e eu estou no púlpito, eu estou lendo, ela fez um movimento assim que ela se inclinou para que a lágrima pingasse no chão, para não borrar a sua maquiagem. E aí eu fui para uma realidade em que as pessoas não têm nada para sobrevivência, não é para maquiar, não é para ostentar, não tem nada para sobrevivência, mas eles entregam o que tem, sabe? Então assim, o meu relacionamento com Deus em termos de adoração mudou completamente ali naquele lugar. Eu visitei muitas casas cultos, eu tive com muitos irmãos. Eu fui fazer um culto na casa de um homem. Eu falei para os irmãos da questão da limitação, da proibição da carne, né? Eles como é que controla? Eu disse, rapaz, o governo controla tudo aqui. Nós estamos evangelizando um homem que ficou 12 anos preso e saiu há 1 ano mais ou menos. E um assassinato em Cuba são 7 anos. Ele ficou 12 anos preso porque ele tinha uma vaca, a vaca morreu. E ele, quando morre o seu animal, você tem que chamar o governo, e o governo vai levar e ele dá fim. Você não pode, ele comeu a carne, ele ficou 12 anos preso. Meu Deus! Parece Imagina, que é irreal, não assim. dá pra pensar nisso. Imagina a mente de um homem como esse, sabe? Aí nós chegamos e começamos a conversar e tal, e ele me perguntou algumas coisas do Brasil, e aí daqui a pouco ele me perguntou, o senhor pode fazer uma oração por mim? E aí eu comecei a orar, estava orando com ele. E ele estava sentado numa pedra. E ele disse assim, Jesus, o senhor sabe que eu tenho todo dia vontade de tirar a minha vida. Mas eu acredito em ti. Eu só não sei como te encontrar. Mas eu acredito no Senhor. E a gente orando, daqui a pouco começou a juntar um povo. E os irmãos, eles são muito habilidosos, já começaram a cantar e já juntou um movimento de gente. E eu vi assim, a espontaneidade das pessoas, sabe? Nós não temos muita coisa, mas o pouco que a gente tem, a gente entrega de verdade. Então, para os irmãos cubanos, qualquer lugar é lugar. Qualquer hora é hora. Sabe? Onde tem uma possibilidade, eles estão fazendo culto, eles estão falando de Jesus, eles estão anunciando. E o principal, o regime pode prender, pode levar, pode. Mas se me levar, eu vou com Cristo. Deixa eu encerrar aqui, porque eu estou falando muito, mas deixa eu devolver para vocês perguntar. Mas é porque é uma experiência muito legal, né? Não, e pela experiência que tu está falando, né, Tiago, assim, ó, nós até tivemos no nosso podcast sobre louvor e adoração, né? Sim. E é interessante, a gente falou exatamente sobre isso, né? O pessoal tem que estar dizendo, levanta a mão, irmão, né? Adora o Senhor, e parece que tem que dar aquele incentivo para a pessoa se entregar para Deus, né? E nós temos tudo aqui, gente, né? Nós temos roupa, a gente tem calçado, vem de carro, vem de ônibus, né? Tem tudo tanto à mão, e eles, né? Imagina qual é o teu sonho, a carne, qual é o sabor da carne, uma Coca-Cola, e a gente é tão ingrato que tem tudo e não tem essa entrega. Exatamente. Por isso que dá esse choque quando tu vê essa situação, né? Eu acredito que a bênção de Deus sobre a nossa vida, o Brasil é um país muito abençoado. Com certeza. E a bênção, ela nos torna cômodos, porque a gente não valoriza as possibilidades, sabe? Eles fazem culto sabendo que pode ser preso a qualquer momento. Então eles entregam e se entregam de uma maneira assim, se esse for o último culto, se me prenderem, eu entreguei tudo que eu tinha para Jesus aqui. Eles não estão pensando no próximo culto, entrega tudo agora, ponto. E eu sei que nós aqui, porque eu já vim pro culto com esse sentimento assim, hoje eu vim porque eu tinha que vir. Sabe, hoje eu tinha, só pelo compromisso. Sim. Mas a gente vê nítido assim, e as pessoas se incomodam porque não entendem, porque quem está ministrando
Gostaria que todos entrassem na esfera do Espírito, sabe? Que todos compreendessem assim, o que Deus está fazendo. E aí, quem veio só pelo compromisso se incomoda. Pô, não vai terminar. Pô, não vai para. Já vai ser 8:50, ainda não começaram a pregar. Tudo é um problema para nós. Sim. Sabe? Agora eu vejo que quem de fato consegue se libertar desse sistema, vive uma vida mas tão diferenciada diante de Deus, porque eu vi isso nesses irmãos, sabe? As possibilidades são completamente contrárias. Agora, o que teve um casal não, 2 irmãos, que eu conheci eles, e que eles caminham uma vez por semana 12 quilômetros. 12 quilômetros, e eles caminham os 12 quilômetros a pé. Até nós contamos esse testemunho para os irmãos aqui. Por quê? Porque eles têm só um par de chinelos, cada um tem uma Havaiana. Se estragar, então eles caminham a pé para ir evangelizar 2 famílias. Olha só. 2 famílias. E eles vão pela estrada, eu disse, vocês vão sempre, a gente vai orando, pedindo para Deus. Às vezes Deus abençoa que passa alguém de carro e dá uma carona. Senão a gente vai e volta. Isso é impensado para nós hoje aqui, sabe? Então, é uma igreja que ela tem um crescimento diferenciado. Nos últimos anos, só nas nossas bases missionárias foram batizados mais ou menos 2.000 pessoas em 4 anos. Imagina. Mas é que há uma entrega diferenciada, um evangelho muito diferente. Outro testemunho que eu contei é de um irmão nosso, que ele era médico, e hoje ele já deve estar próximo dos 90 anos, mas ele era professor de medicina na Universidade Cubana. E quando ele se converteu, ele perdeu o emprego, porque todo cubano que se declara cristão perde o emprego. Só que ele era um bom professor e eles não encontraram ninguém à altura, então fizeram uma proposta para ele, ó, tu volta, a gente devolve o emprego, devolve o salário. O salário dele era muito bom, na casa dos $80. Então ele ganhava em média aí de 8 salários mínimos, era o melhor, era o teto da nação, era o melhor salário. E ele disse, não, agora eu encontrei algo que não paga. E ele abriu uma igreja no meio do mato, no meio do nada. Nas montanhas cubanas, há mais ou menos 2 dias de viagem, 700 quilômetros, 2 dias, porque a condição é terrível. E um dia chegou na igreja dele uma senhora com uma criança. A criança nasceu hermafrodita, com os 2 sexos. Eles fizeram os exames e era uma menina. Só que não tem um recurso em Cuba para fazer a operação, a mudança de sexo. Então os médicos disseram, é uma menina, mas não tem o que fazer. Então a senhora leva para casa e vive assim, é isso. E ela foi embora apavorada com aquela criança, porque imagina para a mãe, e a impotência, né? Sabe o que tem que fazer, mas não tem como fazer. E aí alguém disse para ela assim, olha, tem uma igreja em tal lugar assim assado que as coisas acontecem lá. Diz que acontecem umas coisas, vamos levar lá? Acontecem umas coisas assim. E levaram, e a mulher disse que ela levou a criança, mas ela não levou acreditando. Mas quem indicou para ela tinha muita fé. E eles levaram a criança, chegou lá, no final do culto entregaram pro irmão. E eu peguei a criança nos braços e orei. Orei a Deus, coloquei, quando eu devolvi a criança para ela, ela abriu a roupa da menina procurar e não achou mais nada. A menina não tinha mais o órgão masculino. Ninguém sabe onde foi. Então, assim, é uma intensidade de milagre, de ação de Deus, que só é possível porque as pessoas têm uma entrega diferenciada. É verdade. Sabe? Não são cultos normais, mas a gente vê a mobilização para isso. Todo culto é um culto extremamente especial. Então isso me tocou muito e eu acho que é muito importante para nós acordarmos para a nossa realidade. Isso é Porque a verdade. gente vem para o culto hoje, Brasil falando, a gente chega aqui, a gente mede quem está dirigindo, a gente mede quem canta. Não, mas não tá, hoje a condução não tá boa. Não, tá vestindo, sapato. Exatamente. Nós medimos tudo. Verdade. E parece que, eu costumo dizer que às vezes a gente parece que tá num buffet, né? Chega e olha, não, isso aqui não me serve. Não, hoje eu não gostei. Sim. Não, hoje não. Sabe? Então nós estamos abastados, nós estamos abençoados e por isso não valorizamos. E esses irmãos que vivem numa condição extrema, tudo que eles têm é o Senhor. Sabe?
Eu conversei com engenheiros, com advogados, com médicos, com gente com muito gabarito, gente com 2, 3 formações superiores, impossibilitados de trabalhar, que sobrevivem apenas com os $25 que a gente manda por mês, mas que vive com uma alegria de gastar a vida para Jesus, que é ímpar, sabe? Então, Cuba mudou o meu modo de pensar o reino de Deus, me confrontou, sabe? Que tipo de crente eu sou? Exatamente. Sabe? Que cidadão do céu sou eu? Sabe? Eu voltei de Cuba com muita vergonha de mim mesmo, Sim, sabe? Com muita vergonha. A experiência para mim foi muito melhor do que para eles. E eu disse para Josi que quando eu estava voltando, eu cheguei para fazer a saída, passamos toda a documentação e aí eu fui chamado pela polícia. A cada voo, 2 imigrantes precisam ser, ou 2 estrangeiros precisam ser registrados, o senhor foi sorteado. Tem problema? Não. O senhor tem alguma coisa na mala que possa me comprometer? Não. A gente está perguntando, porque caso o senhor tenha droga, o senhor tem tabaco? Não. Tem bebida? Não. Tudo bem. Mas se nós revistarmos e alguma coisa do seu testemunho for diferente, eu fico detido. Tá bom, sem problema. Aí o rapaz foi me revistar e começou a falar comigo. Brasil, Ronaldinho, futebol. Começou a conversar com ele. Abriu a minha mala, daí ele viu uma Bíblia. Aí ele ficou olhando. Aí disse, Jesus é bom, né? Jesus é muito bom. Aí eles me revistaram tudo. Aí no final eu disse, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mudando a realidade da nossa gente. Sabe? Então, a gente não dimensiona o que Deus está produzindo. E para mim o mais fantástico é que Deus produz nos 2 sentidos, porque nós somos um instrumento que estamos ajudando a mudar a história daquela ilha. Mas quando a gente confronta com essa realidade, o Senhor também muda a nossa vida, sabe? Então, hoje eu digo para vocês assim, é uma experiência ímpar e quem dera crentes do Brasil acordassem para essa realidade, para de fato viver uma vida que louve ao Senhor, sabe? Adorar a Deus sem essas preocupações e essas coisas que a gente colocou no meio do Evangelho. Nada tem a ver com o reino de Deus, né? E independente, né? Porque muitas vezes quando as pessoas deixam servir a Deus, né? Ou porque não receberam uma cura, ou eu tenho orado tanto, eu sirvo a Deus, é coisa relatória, né? Eu canto coral, faço parte de oração, faço parte da alfada, né? E vai dando, né? E pede, porque, né? Não consigo comprar um sapato, já fica triste. Não consegui fazer tal viagem, já não quero mais saber de Jesus. E as pessoas, né? Como tu estava falando, né, Thiago? Né, tudo isso que elas sofrem, mesmo assim elas têm prazer de adorar a Deus. Porque para eles a maior riqueza, para eles é a salvação de Jesus. É a maior riqueza. Então, sapato, uma calça, se come carne, se bebe uma coca, essas coisas para eles é indispensável. Se eu morrer sem nunca ter comido um pedaço de carne, não tem problema. Né? E por isso que Deus faz esses milagres. Exatamente. Imagina tu entregar uma criança, né, uma afrodita no colo, pastor ligar, né, orar e tu olhar e a criança ter sido curada e tu não sabe o que aconteceu. Na realidade a gente sabe, né? Porque o Senhor Todo-Poderoso faz, né? Então isso é, Thiago, que tu traz para nós, quem dera, quem sabe, né? Os brasileiros, né? Quem pudesse estar num lugar como esse e saber, né? A realidade. Né, e dar valor àquilo que nós temos, né? Como nós falávamos até com o pastor explicando no outro podcast, né? Quanta comida a gente joga fora? Ou coisa daquelas bobagens, né? Que a gente, ele não come cebola, já bota cebola para cá, o tomatinho para não sei aonde, né? Cheio de frescurinha e pessoas que não têm o que comer e o pouco que tem, né? Para tantos, imagina, 1 quilo de arroz para tantas pessoas, né? E estão ali adorando a Deus, não estão engessados, levantam suas mãos, cantam, adoram, né? Isso é vergonha para nós. Que a gente não precise passar por uma perseguição para aprender. Exatamente. Porque realmente os países onde tem perseguição, a gente sabe que a igreja é diferenciada. Sim. Mas que a gente possa já aprender agora, já ter isso como alerta de não, peraí, isso é algo que o
Senhor vai nos ensinando e a gente já tem que colocar em prática, que a gente não vem esperar vir uma bomba dessa para então, não, agora eu quero. Porque muitas pessoas eles falam, não, se botar uma arma na cabeça, olha assim, vou falar de Jesus, não sei o quê. Será? Será? Então, é muito fácil a gente falar. Exatamente. Mas às vezes em algo bem menor a gente já falha. Né, Jesus? E a gente vê que esses irmãos, eles vivem preparados para isso, né? Quando eu estava próximo de voltar, eu chamei o missionário, eu peguei as roupas que eu tinha de novo, vou entregar para o senhor. Aí ele olhava assim, essa camisa, amor, essa é para o pastor fulano, essa calça, esse pantalão para o pastor Beltrano. Não, só um sapato, para mim tá bom. Mas assim, as pessoas não vivem presas, porque para quem não tem nada, poxa, você está ganhando roupas, então eu vou me vestir, eu vou me garantir. Não, ele não tem nada de precioso. Sim. Isso não vale nada para ele. Então, assim, poxa, eu posso abençoar o fulano, eu posso abençoar o Beltrano, eu posso abençoar. Sim, exatamente. E divide. Então, assim, é um sentimento tão puro que é muito similar ao que a gente vê na igreja primitiva, né? Eu estava pensando nisso. Não é o eu, é o todo. O que adianta eu ter se os meus irmãos não têm? Sim. Mas esse é o verdadeiro evangelho. Porque Jesus olha, se tu tem duas capas, fica uma para ti e dá outra para o outro. Se tu tem 2 pares de sapatos, dá um par de sapato para o outro, fica um para ti. Né? Então, o próprio Jesus, ele fala desse evangelho que não é egoísta, não é egocêntrico, só para mim, né? E a gente não saber, né, dividir, olhar para o próximo como assim mesmo, né? Aquilo que tu quer para ti, tu desejar para o outro. Né? Então, e essa experiência, Thiago, que você teve, né? Com certeza vai ficar marcado por essa tua vida. Até o teu olhar, como você mesmo disse, né? O teu olhar do cultuar, de estar na casa do Senhor, né? Até dessa visão de culto, com certeza muda. Que a gente não espere acontecer alguma coisa no Brasil para que a gente tenha esse outro olhar e valorize a liberdade que nós temos, né? E o que é importante também, talvez quem está ouvindo o programa e por que a gente se preocupou também em contar como é a realidade, para entender a atuação da nossa igreja também lá, porque o projeto de missão abençoa muitas famílias lá, né, Thiago? E esse princípio que o Thiago falou de como eles são, a gente sempre viu o Natal missionário para eles, né? E eles contam assim como eles fazem, eles recebem aquele 13º, digamos assim, né? O que eles fazem? Eles abençoam as outras, porque na verdade esse recurso que eles recebem, eles ajudam muitas outras famílias lá que passam dificuldade também. Então talvez alguém está ouvindo e pensa, poxa, eu queria me envolver com isso também, porque quanto mais a gente ajudar, mais famílias a gente consegue ajudar lá, até porque como o Thiago comentou, lá o evangelho está crescendo, está expandindo, então cada vez mais tem a possibilidade de a gente conseguir ajudar eles com recursos para que a obra continue crescendo. Então, porque como lá se declarou cristão, eles muitas vezes perdem o emprego, do que eles vivem? Tem um dos médicos, o Thiago conta, que ele consegue viver lá do artesanato, ele faz, o Thiago até trouxe lá em casa, a gente tem uma plaquinha, os 10 mandamentos, feito tudo artesanal à mão, é a forma que ele encontrou de achar um recurso. Então tem como se envolver nessa obra, né? A gente comentou no podcast anterior, o pastor Luiz Vitor falou, né? Eu entendo que o meu chamado não foi para ir, foi para gerir. Talvez tem pessoas que têm o chamado para ir, tem outras que vão ter para abençoar. E isso, tu nem precisa ter um chamado específico para isso. Se tu é cristão e tu entendeu que tem como tu abençoar, como tu se envolver nessa causa, entra em contato com o Departamento de Missões, né? A gente já falou no outro sobre os nossos veículos de comunicação, a gente tem rádio, a gente vai ter o congresso agora 19 e 20, né, Thiago? E talvez tu quer conhecer um pouquinho mais do projeto em si, lá em Cuba, que a gente tem a base missionária lá, tem muitos missionários, muitas famílias que são abençoadas já aqui pelos alvoradenses e irmãos de vários lugares também que abençoam, mas sempre tem como você se envolver também. Então, Thiago, deixa o teu recado para os irmãos. É complexo, porque a gente acostuma. Eu já falo bastante de natureza. E aí a gente começa a falar de obra missionária, já começa a esquentar o coração, a gente se encontra. E
Hoje o Espírito Santo tem me tocado no meu coração a enxergar de um modo diferente, porque eu acho que a gente às vezes se preocupa muito com qual é o meu papel, é ir, é orar, mas na realidade Deus quer que a gente seja comprometido com a causa. Porque eu vou ser muito sincero, meus irmãos, eu pensava que eu jamais teria, não, capaz. Poxa, quando programamos a viagem 11 dias para poder visitar os locais, eu falei, os dias é uma eternidade, meu Deus, o que eu vou fazer todos esses dias? E eu digo a vocês, eu queria voltar por conta da minha família, das pessoas, da vida, mas quem tem o coração na obra de Deus é apaixonante estar envolvido. Sei que a Carol teve uma experiência nos ribeirinhos e sabe, a gente vai e tem a família, tem os nossos laços aqui, mas quando a gente começa a se envolver, quem está comprometido com Deus, não tem como a gente não pensar assim, Jesus, se eu pudesse ficar aqui. Se eu Porque é pudesse. necessidade, né? Porque é apaixonante. Um pedaço da gente sempre fica. Então, assim, eu queria instigar os irmãos e ouvir o pastor João que vier falar, Deus falou comigo sobre isso, sabe? Mais do que estar envolvidos, a gente precisa estar comprometido com um problema que é de Deus. Deus tem um problema urgente na Terra, que é alcançar os perdidos. Como eu estou comprometido com isso? Porque às vezes, assim, para descargo de consciência, eu dou uma oferta. Para não pesar muito, eu até assumo um cargo, mas eu não estou comprometido com a causa. Sabe? Para aliviar a minha consciência, para ficar mais tranquilo. Agora Deus procura pessoas que se comprometam, que assumam o problema. É um problema seu, então é um problema meu. Como é que nós vamos resolver, Senhor? Como que eu, dentro dessa engrenagem, sabe? O Senhor quer que eu fique aqui orando, o Senhor quer que eu contribua, o Senhor quer que eu vá. Como o Senhor quer me usar para mudar essa realidade, sabe? Então, eu queria dizer, meus irmãos, procure comprometer-se com Deus. Que o Senhor da igreja, quando nós nos comprometemos, Ele muda a nossa história por completo. Então, eu estou falando para vocês de uma experiência que mudou a minha vida. Eu jamais pensei em ir. Eu fui pensando já em querer voltar. E hoje eu já penso assim, poxa, já faz tanto tempo, eu preciso ter uma experiência dessa de novo. O coração queima e a gente nunca mais consegue ser indiferente. Então eu indico aos irmãos, comprometa-se com Deus. Eu quero usar a frase da irmã Kellen Gaspar. Comprometa-se com Deus nas missões. Ele não deve nada para ninguém. Quem compromete-se com Ele tem uma garantia, que é o cuidado de Deus. Isso é muito forte. Gente, nosso horário já foi. Mas falar de missão é sempre muito bom e é sempre confrontador, né? Sempre vem aquela sensação, eu posso fazer mais, eu já estou envolvido. Quem não está, então, meu Deus. Mas nós queremos te agradecer, Thiago, foi uma alegria ter você aqui. Uma hora já pode me chamar. Obrigada também ao Felícia, a Carol, ao Maurício, que mais uma vez aqui conosco. E a cada um de vocês que nos acompanhou. Envie esse programa para alguém que talvez não conhece os projetos, não entende muito sobre missão, talvez por algum momento foi desacreditado por alguém que não leva a sério missão, mas eu quero te dizer que aqui em Alvorada o trabalho de missão é sério. Somos comprometidos com quem está lá na ponta resgatando vidas. Então, acompanhe o nosso trabalho. Venha para o Congresso de Missão, 19 e 20 de outubro, que também vamos falar sobre todos os outros projetos. Aqui foi só uma pontinha de Cuba, né? Teria tantos outros testemunhos, eu conheço todos já. E de vez em quando surge mais um, eles se lembram de alguma situação, porque foram 11 dias intensos, né? Então, é maravilhoso, nosso coração queima quando a gente ouve esses testemunhos. Então, envolva-se com missão, que eu tenho certeza que é isso. Deus da missão não deve nada para ninguém. Manda para alguém, curte, compartilha, comenta e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.